Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui saudosos para nos perguntarmos se vale a pena assistir a terceira temporada e derradeira da série Star Trek Picard, exibida na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, algo que a gente possa dizer logo de saída ou de entrada aqui para esse vídeo resenha é exatamente a expectativa criada para essa temporada derradeira. Claro, todo mundo sabia que havia uma grande promessa, o retorno dos grandes personagens, ou a conclusão do retorno, porque alguns já haviam aparecido na primeira e segunda temporada. Sim, eu estou dizendo que o grande elenco, aqueles personagens queridos de Star Trek, a nova geração, agora definitivamente todos estariam presentes. Pois é, anteriormente na primeira e segunda temporada já tinha aparecido o Riker, o Data, também a Diana e quem mais? Só, né? Acho que somente esses. Mas ainda faltavam alguns muito importantes, como o Worf, o LaForge, a Beverly. Pois é. Não precisava retornar mais uma vez o Wesley, né? Que ele apareceu no finalzinho da segunda temporada, uma aparição meio surpresa, e aquela coisa que, não, deixa pra lá. A gente podia até contar também que a Gaina pudesse aparecer aqui na terceira, mas acabou que ela nem foi citada, eu acho, né, para falar a verdade. Mas enfim, o que vale. A promessa estava estabelecida muito tempo antes das filmagens, né? Aliás, né, a segunda e terceira temporada foram filmadas uma atrás da outra, né? E sempre se pensou que a terceira temporada fosse uma grande continuação do que foi a segunda, né? Aquela coisa ali da Rainha Borg, nova Rainha Borg, né? A Jurati doidona, né? Mas enfim, quando a gente começou a assistir aqui os primeiros episódios da terceira, a gente percebeu que, peraí, não tem nada a ver. Eles basicamente jogaram tudo fora. Você pode assistir a terceira temporada sem necessariamente curtir, entre aspas, a primeira e a segunda. Não precisa mesmo. Você vai direto para a terceira, você entende basicamente tudo. Porque, de fato, o que havia na primeira e segunda é lixo puro, não serve para nada. Simplesmente isso. Aliás, depois eu estava fazendo uma pesquisa, eu descobri que algumas participações ainda ocorreriam. Por exemplo, a Soji, ela retornaria numa pontinha nos episódios derradeiros aqui da temporada, mas por questões orçamentárias ela foi cortada. Assim como também, quem mais que apareceu? Se não me engano, acho que a Jurati também ia dar as caras, mas também por falta de grana foi cortada. Tudo isso, essas pequenas participações, que também não acrescentariam basicamente nada, né? Mas o que sobrou, então, da primeira e segunda temporada, ou o que sobrou, na verdade, da série Star Trek Picard, foi apenas a Raf e também um pouco da Thales, que eram, de fato, duas personagens criadas para este show. Pois bem, e quase que as duas tiveram o mesmo tratamento. Vamos colocar também como uma personagem criada para a série, também apareceu por aqui, mas também foi defenestrada. É a nave, a La Sirena. E aí você pode combinar que basicamente a La Sirena combina com a Thales. Pois é. Mas eu estou me perguntando agora, é Thales mesmo ou é Laris? Thales ou Laris? Eu estou falando errado, não tem problema, tá? Porque realmente ela só apareceu no primeiro episódio e o que ela fez também na primeira e segunda temporada eu basicamente já esqueci. Aliás, falando nisso, primeira e segunda, né? Eu tenho aqui no canal resenha das duas temporadas em vídeos únicos, fechando todos os 10 episódios de cada uma. Eu deixo aqui em cima o link justamente da primeira temporada, onde lá eu comento como era a minha expectativa do início do show, né? De como seria o Picard, né? Mais velho, ou com ares do que ele já era na sua juventude não, né? Sua maturidade já, né? Lá na época da nova geração. E também, se você procurar, será que você fez resenhas de cada um dos episódios da primeira temporada? Não, para a primeira temporada eu não fiz, mas eu fiz da segunda. Você pode procurar que tem vídeo individual para cada um dos 10 episódios, como também tem um vídeo geral, que eu deixo aqui em cima, a respeito do que eu achei de toda a segunda temporada. Bom, tudo que eu comentei nesses vídeos, como eu disse, pode ser esquecido, porque você pode sim assistir a terceira temporada tranquilamente
tranquilamente que você entende tudo, porque se você for reparar, todo o arco principal desta temporada derradeira está agora num novo personagem criado, que é o filho do Picard, o Jack Crusher, que até parecia no começo da temporada um personagem que seria bastante interessante, que pudesse ter um bom desenvolvimento. No final das contas, ele foi perdendo o gás ali pelo meio, ali pelo quarto, quinto episódio, quando a gente começou a entender o que ele de fato era, porque nos primeiros episódios havia um grande mistério em torno dele. Quando se revelou de fato o que ele era, que era quase uma espécie de vilão da vez, né? Mas ou na verdade ele foi um mecanismo dos vilões para a vilania, então aqui da temporada. E aí claro que a gente percebeu que ele também foi um personagem que ficou no mais ou menos. Se você for perceber também, ele for chato, digamos assim, nenhum personagem teve uma grande evolução. Mas teve um personagem novo, que aí sim você pode dizer que salvou, digamos assim, o show. Algo ou alguém que vai ser lembrado por muito tempo, que é o Capitão Shaw. Pois é, Liam Shaw. Grande atuação do ator, que eu não lembro o nome dele, mas se eu lembrar eu coloco aqui também embaixo nos créditos. Pois é, sim, eu gostei muito do que o ator fez e ele entregou ou melhorou o personagem, que é bom na essência ali do roteiro, né? O roteiro criou um grande personagem, com certeza. Pena que ele foi jogado fora num momento também que eu não curti muito, né? Naquela necessidade de passar um comando, uma capitania para 7 de 9, eu achei aquela coisa meio forçada. É um personagem que poderia sobreviver. Aliás, sobreviver justamente por causa da 7, porque a relação entre os dois, eu acho que ela foi atropelada, ela não foi resolvida de uma maneira assim boa, impactante. Foi corrido, tanto que ele foi descartado no 9º episódio. Ele poderia ter sobrevivido para o 10º, e ali no 10º, eles, os dois, tanto o Shaw quanto a 7, terem um desfecho eficaz. Mas isto não aconteceu. Talvez um dos defeitos aqui da temporada. Falando em defeitos, né, voltando a Raffi, por exemplo, né, o que foi ela aqui nessa temporada derradeira? De novo, eu falei, né, você pode assistir esta terceira temporada sem ter visto as duas primeiras. Porque você já sabe o que ela foi lá, né? E aí sobrou um pouquinho de história, um fiapinho ali relacionado ao filho, à neta, mas acabou por aí, a sua dependência de drogas. Mas é quase que um resumo, né? Como eu disse, quem só chega por aqui na terceira temporada entende basicamente do que ela é. Mas ela não se desenvolve, ela não faz nada. E teve vários momentos onde ela, literalmente até nos 2 últimos episódios, que ela quase virou uma figurante, né? Ela estava ali no fundo de cena e foi uma coisa que não serviu para nada. É fácil fazer exercício. Pense em todas as cenas da Raffi aqui e você vai perceber que ela não faz falta. Você pode cortar as cenas que ela está presente. Claro que o Worf vai embora nessa balada porque ele foi forçado, né, a conviver com essa personagem aqui por causa do roteiro, né? Mas você percebe que ela não serviu de nada. E pior que isso, somente a relação que eu já tinha comentado de Laris ou Thales, né, e La Sirena, a nave, né? A Romulana aparece no primeiro episódio e tudo que ela conversa ali com o Picard, sinceramente, eu não estou lembrando. Na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não lembro o que eles falaram, qual é a relação, se ainda tinha aquele resquício, que foi, claro, colocado pra gente nas 2 primeiras temporadas, que eles eram, né, apaixonados um pelo outro, né, ou, sei lá, uma grande amizade, não sei qual é a relação ao certo de fato ali entre os dois, porque não importa, né, porque ela também foi esquecida. A personagem que estava lá no primeiro episódio, ela não apareceu nos outros, ou seja, ela não teve um fim, assim como a própria nave também, né, num certo ponto, ela deixou de aparecer e ninguém mais fez menção, ou seja, tanto uma nave quanto uma personagem que até tinha uma certa importância nas temporadas anteriores, ambos, né, foram esquecidos pelo roteiro. É uma falha também, né? O roteiro, falando nele, é um roteiro, claro, muito mais interessante do que foram os roteiros anteriores. Lembro que as histórias nas 2 primeiras temporadas eram um pouco ou muito rocambolescas. Há uma certa simplicidade e muita aqui na terceira temporada. Eu já havia apontado naquele vídeo resenha
da segunda temporada, que sim, a história já era mais enxuta, era um pouco mais simples, né? A primeira temporada que era uma confusão mesmo. Na segunda já melhorou um pouquinho. E aqui na terceira basicamente é uma coisa bem simples de entender. E aí, num processo de, digamos, avaliar o roteiro aqui da terceira temporada, sim, ele é bem feito, é uma evidência que quem está escrevendo aqui a terceira temporada sabe um pouquinho mais da franquia do que quem escreveu as duas temporadas anteriores. Digamos que tem principalmente um pouco mais de cuidado, um certo tratamento para com os fãs, ou seja, traduzindo isso, uma colocação de fanservice. Só que aí também já vira um problema da temporada. É muito fanservice. É demasiado para falar a verdade. Uma coisa que só quem consegue deixar de ser o fã e analisar um produto como um espectador imparcial consegue perceber. Claro, todas as vezes que aparecer alguma coisa de retorno de personagens, citação de, por exemplo, eventos, ou naves, ou conceitos do que era já exposto lá em Nova Geração, a gente sim, claro, curtia. Até menção a Deep Space Nine, que mal foi citada em todas as outras séries aqui da Era de Latão, né? Afinal, os metamorfos apareceram aqui com bastante força. Se bem que depois eles foram esquecidos ali no finalzinho, né? Depois que a questão virou Borg, basicamente. Mas, de qualquer forma, os roteiros foram bem cuidadosos, só que, de maneira excessiva, entregaram muito fanservice. Era um atrás do outro. Tanto que, no último episódio, no 10º, né? Teve-se que, eu fiquei com a sensação, eu comentei na vídeo resenha individual do episódio, que, caramba, eu acho que eles escreveram o episódio inteiro e depois falaram, puxa, a gente não fez nenhum fanservice, vamos colocar um? Tirando a cena de pós-crédito, né, que era com o Kill. É, colocaram lá uma citação para o Chekhov, mas é que naquelas. Foi uma forçação de barra, assim como muitas situações onde o fanservice apareceu, que foi forçação de barra. É muita coisa colocada aqui, de maneira excessiva. Eu lembro, num certo ponto da temporada, que eu comecei a comparar um pouco essa temporada final com a quarta de Star Trek Enterprise, que tivemos também a oportunidade de conferir que quem escrevia o texto queria, de uma certa maneira, também entregar um bom fanservice para nós. Ok, mas aqui, de novo, pela enésima vez, foi com muita sede ao pote. Muitas e muitas referências. Às vezes, eu até comentei, acho que no vídeo do quarto episódio, eu falei assim, né, um agrado ao fã é sempre bem-vindo, né, quando aparece assim do nada. Só que essa temporada ela foi basicamente forjada para o tempo todo martelar algum fanservice na nossa cabeça. De novo, é bacana, é adorável, é legal curtir esses momentos. Isso foi demais. E ficou quase naquelas de eu não consigo ser original, então eu apelo ao que já existe. Porque sei que o pessoal que está assistindo vai adorar. É basicamente isso, foi a solução do matá-las. Não sei, nesse ponto. Uma coisa também, eu falei, né, que eu desisti de assistir a série lá em 2023 por vários motivos, mas eu estava desgostoso com várias séries para lá e para cá, né? Eu não lembro de fato se alguns motivos de fanservice também me fizeram ficar meio que desgostoso. Realmente eu não lembro. Enfim. Na verdade, eu dropei a série no melhor episódio aqui da 10ª temporada, que foi o quarto, né? Pois bem, fazer o quê, né? Bom, a gente precisa falar a respeito da trama em si. Bom, a trama em si é mais uma vez uma questão Borg. As 3 temporadas da série se valeram dos Borgs para tocar a dramaticidade, digamos assim. E aqui eles apareceram por mais uma vez. Claro que a gente só teve a confirmação que tudo era uma questão Borg ali no último terço da série, da temporada, porque antes era uma questão ainda a respeito do Jack Crusher, o filho de Picard e Beverly, e depois a questão metamorfo também apareceu, interessante, depois finalizou nos Borgs. Digamos, temos três blocos, né, costurados principalmente pelo personagem do Jack Crusher. E aí, claro, você também precisa ser bem
fiel às origens e perceber que, no fundo, os nossos queridos personagens que a gente tanto desejou que estariam retornando aqui para a temporada derradeira, eles não fizeram muita coisa, não. Qual a diferença que a gente teve para cada um deles? A Beverly, ela tem um novo filho? Ok. O que temos aqui? Uma resolução ali da questão de Riker com a Diana a respeito dos filhos, né? Ou principalmente do filho perdido, que a gente viu lá na primeira temporada. Primeiro ou segundo? Nem lembro mais. Enfim, não importa. O Worf aparece todo zen, né? É uma construção mais de piada do que qualquer outra coisa. Lembrando, né, que o Worf sempre foi um personagem dramático, mas que a nova geração sempre abusou dele como um personagem cômico, né? Sempre aquela dualidade, assim, que sempre ficava assim, né, em cima do muro, pendia para o lado, pendia para o outro, né? Mas aqui se abusou bastante do lado mais cômico dele. O George apareceu assim, diferente, talvez o mais diferente, né? Porque sempre eu tive a visão que o LaForge, lá em Nova Geração, era um sujeito que não conseguia pegar ninguém, né? E aqui ele tem a família, né? Tem 2 filhas. Mas de qualquer forma foi bacana. E também tinha o Data, né? Que, caramba, mais uma vez ele apareceu e é uma participação quase idêntica do que foi a primeira e segunda temporada. Acho que não tem muita novidade, não. Tinha umas questões ali que o texto pontuava bem. Claro, ele estava sentindo as emoções aqui e acolá, de acordo com as aventuras do momento. Tá, bacana, mas não, eu acho que também o Data foi muito mal aproveitado por aqui. E se a gente for pensar também em Picard, tá, o Picard ganhou um filho, né? E isso é o que mais talvez faça conexão com o tempo antigo, a nova geração, porque a gente sempre soube que Picard não era feito às crianças, desde o piloto, né? O próprio, havia uma cena onde o próprio Picard pedia ao seu imediato, Riker, que, olha, toda vez que a gente precisar aqui tratar com, sei lá, crianças, me dá uma força aí, que eu não sei isso, eu não sei essa questão de família, né? E claro, né, no 4º episódio que eu falei que foi um dos melhores aqui, talvez o melhor da série inteira, Picard, né, que possa até ser colocado entre os grandes episódios da franquia inteira, sim, se valia justamente da questão de que quem é um tripulante de uma nave estelar, né, ele não tem necessariamente uma família, ele tem os amigos, e os amigos, na verdade, são a sua família. Lembrando, né, que uma questão lá da Enterprise D, por ser uma nave grande, tinha muito, digamos, momentos familiares, justamente porque existiam muitos tripulantes casados, com filhos a bordo, e aquela coisa, aquela salada, quase um contexto diferente de uma nave comum, né, onde todo mundo ali é solteiro, né, claro, ninguém vai ter filho, né, depois o próprio Worf teve o seu filho a bordo, né, enfim, aquela coisa. Existia antes, foi bem costurado aqui nessa terceira e derradeira temporada. Mas a história em si, claro, aquele mistério todo em cima do Jack no começo, né, depois a gente acaba descobrindo que ele é um sistema de transmissão. Primeiro ele vira um tipo de um super-herói, né, quando ele consegue entrar na mente de inimigos e também de tripulantes. E depois você percebe que ele é um tipo de mecanismo para espalhar o sinal Borg. E depois no fim, foi bem fraquinho, né, quando ele está lá quase se tornando um grande novo Locutus, né, na verdade ele era o Vox, né, não foi sem sal, a resolução foi bem apressada, na verdade. O final da temporada foi muito apressado, bem corrido mesmo, o que tirou muito da emoção, com certeza. Assim, esqueci de falar tivemos 2 vilãs, né? A Rainha Borg, que apareceu lá no finalzinho, né? Com a voz da Alice Krige, e ainda tivemos uma outra vilã temporária, que era a Vadik, né? Um personagem completamente afetado, foi apresentado, né, de uma maneira super forçada, né, muito caricata, e todo mundo acho que torceu o nariz. Claro, depois quando a gente entende a sua origem, né, que ela foi uma pessoa torturada, foi um metamorfo torturado, né, e ela assumiu a identidade de quem ela maltratava, tá, a gente entende um pouco, mas de qualquer forma ficou pesado também, né. E no fundo, é uma personagem que fez a sua vilania, mas não marcou. Não é um grande vilão. Assim como não foi também a Rainha Borg, porque a Rainha Borg
ela ficou numa situação que ela só ficou ali pendurada na parede, e eu tive a sensação, é até curioso, né, porque a atriz que fez a Rainha Borg lá no filme Primeiro Contato, no cinema, ela só prestou a voz, ela não estava atuando, mesmo porque o que ela ia fazer só atuando ali pendurada, né? Se bem que lá em Primeiro Contato ela também quase não tinha muita mobilidade, né? Mas enfim, aqui tinha menos ainda, né? E parecia um bonecão ali. Eu acho que nem tinha uma outra atriz, né, atuando por ali, mas também foi uma vilão meia boca, para falar a verdade. E sim, você já deve ter percebido que eu estou reclamando de muitas e muitas coisas aqui a respeito de vários pontos. Sim, a série não, a temporada tem muitos e muitos problemas, mas justamente um dos pontos que é bom, mas também é excessivo, que é exatamente o fanservice, é o que salva tudo. Pense essa série como se fosse um produto que não teve um começo. Exatamente Star Trek, a nova geração. Se a gente não soubesse quem são esses personagens, provavelmente você não curtiria muito não. Você pensaria, tem esse capitão idoso aí, um bando de gente também mais velha do que ele, quer dizer, eu mais velho. Vai todo mundo caindo aos pedaços, né? Qual é a graça de assistir isso daqui, esse bando de velhos? Claro, teve a questão interessante, justamente, né? Que os Borgs assimilaram dessa vez os jovens. Foi um bom contraste que teve por aqui. Uma das poucas boas sacadas do roteiro, que eu gostei bastante. Mas no fundo, se você pega os 10 episódios, 10 horas de como se fosse um grande filme, você diz que é um filme mediano, talvez tendendo ao fraco, se você não tem um carinho para com esses personagens idosos. Ou, melhor ainda, sabendo que o que eles estão fazendo, como eles estão se comportando, é fruto de coisas antigas que você já viu há muito tempo. Se você não tem essa bagagem, você não entende esses personagens, talvez todos eles aqui, esses velhinhos, sejam apenas coisas que não agradem muito. Claro, mas de novo, essa temporada derradeira foi feita propositalmente para os fãs. Não, o público-alvo não é o geral, não é o geral que viu a primeira e segunda temporada. Não, essa terceira temporada foi feita para os fãs. Por isso o excesso de fanservice, por isso a falta de necessidade de fazer algo mais elaborado, com certeza. Assim, uma coisa também a se destacar, né? Eu estava quase esquecendo, é que, de novo, né? Alguns personagens também saudosos de antigos produtos da franquia retornaram aqui só para morrerem. Pois é, vários rolarem, a Shelby, entre outros, né? Pois é, basicamente é o que aí já é uma questão da Era de Latão. Eles gostam, né, de pegar personagens antigos apenas para largarem eles de mão. Pois é, né? E o final, que eu já tinha comentado assim, ano passado, forçado, da 7 de 9, né? Foi promovida a capitã e agora temos a Titan, que agora é uma nova Enterprise, numerada como G, Enterprise G. Que coisa maluca, estranha. Essa acho que foi a conclusão da série, mas né, que a gente possa considerar duvidosa. Para que eles fizeram isso? Claro, acho que a intenção principal do Matá-las é criar um gancho, né? Dar uma ideia para os produtores que, tipo, o pessoal, eu embute uma ideia aí, vamos ver se a gente faz uma série derivada, né? Ele até tempos depois ficou vendendo mesmo o peixe, né? Como um possível Star Trek Legacy. Pois é, mas com essa tripulação meio maluca, né? Não sei se dá certo, porque Legacy mesmo que todo mundo queria são os velhos personagens, os antigos conhecidos personagens, só que eles estão todos idosos, não dá pessoal para fazer uma série com eles, no máximo participação especial aqui e acolá. Não dá, realmente teria que ser uma nova tripulação, tendo, claro, como capitã a 7 de 9, o conselheiro Jack Crusher, a piloto a Sydney LaForge, que é um personagem legalzinha, né? Não dá para dizer nada sobre ela, né? E quem mais? Quem mais? A Raf,
como imediata. Quem quer Raf como imediata? Quem quer Raf numa série? Aí que é forçada, né? Só de ter Raf ali, eu não sei se eu quero assistir esse derivado não. Mas enfim, né? Foi uma tentativa do Matalas, ele embutiu ali, por isso que ele forçou talvez a morte do Shaw. Pô, se o Shaw tivesse ali e a Seven ainda continuasse. Aliás, para tudo, né? Vamos voltar ao grande também problema que tem aqui. Por que rebatizaram a Titan reformada como Enterprise G? Por que não pegaram a Enterprise F, que mal apareceu em cena, né? Ela teve o seu voo inaugural e depois a gente não tem nenhum destino dela. A gente não sabe se ela foi destruída lá na batalha, quando os Borg estavam se valendo da armada da Frota Estelar, tentando invadir o planeta Terra. A gente não sabe o que aconteceu por ali. Será que ela foi destruída também? Pode ser que sim, né? Acho que sim, né? Porque não dá para ter duas Enterprise, uma F e uma G, funcionando ao mesmo tempo, né? Não, acho que não, né? Acho que ela foi destruída, mas a F seria mais interessante para uma nova série, né? Enfim, não entendi. Sem falar que é uma nave pequenininha, né? Não é uma nave de combate, né? Uma nave de pesquisa. Por que deixar como Enterprise? Não, a Enterprise, a gente meio que tem essa associação que sempre é a nave capitânia, é a melhor nave da frota, com os melhores profissionais ali dentro, né? Pois é, não entendi, né? Porque a RAF não dá para considerar o melhor profissional, né? Enfim, essa terceira temporada, ela tem altos e baixos. Ela tem um grande alto que ela foi feita para nós, fãs, para os trackers mesmo. Ela não tem outro público-alvo. E por isso, ela pode ser considerada excelente. Perfeita, talvez, num exagero. Mas, claro, não é. Na pontuação que eu dei para cada um dos 10 episódios, vai aparecer agora aqui para vocês, vocês podem perceber que, sim, eu não atribuí grandes notas, não, com exceção do episódio 4, que eu dei a nota máxima. Na comparação que eu tenho com as outras séries, sim, ela acaba tendo uma pontuação ali razoável, ela está no chamado top 3. Pois é, ainda eu considero que a primeira temporada de Star Trek Strange New World está em primeiro lugar, Picard, terceira temporada ficando em segundo, e em terceiro lugar a segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds. Pois é, na média geral ali você então pode perceber, se você fez as contas aqui, dá apenas 3,3, né? A média aqui, né? Minha nota máxima é 5. E claro, quando a gente faz um cálculo geral, às vezes a gente aumenta um pouquinho, né? Aliás, nem dá para atribuir a nota com decimal ali, mas enfim, o que eu quero dizer, né? Não, aqui para essa terceira temporada de Star Trek Picard, eu atribuo apenas a nota 3,5 asteriscos. Na verdade, ela fica com a mesma nota dessas das duas primeiras temporadas de Stranger New Worlds. Eu só desempato ali por questão de gosto, né? Muita gente pode dizer, por que você não considera esta terceira temporada melhor que a primeira temporada de Stranger New Worlds? Porque ela é feita de maneira diferenciada. Lembrando que Star Trek Picard é feita de maneira serializada. Ou seja, tem uma história que começa lá no primeiro episódio e ela vai até o 10º episódio. Já Strange New Worlds é uma série episódica, ou seja, os episódios são separados, eles têm começo, meio e fim, embora ainda tenha um certo arco narrativo que vai crescendo aos poucos, suavemente. E é por causa disso que eu considero que a primeira de Strange New Worlds é melhor do que a terceira de Picard, por questões quase técnicas. E porque eu sei separar, eu sei tirar a minha capinha de fã, deixar do lado e analisar que o texto não é tão grande coisa assim. Me diverti com tudo que foi oferecido, mas eu fiquei assim, tá, chega, tá, é demais. Enfim, pessoal, são esses os meus pitacos a respeito da terceira temporada e derradeira de Star Trek Picard. Sim, a gente pode concluir então que essa terceira temporada salvou a série. Futuramente, talvez eu faça um vídeo num apanhado geral das 3 temporadas aqui de Picard e possa dar um certo veredito também para a série. Mas a gente vai combinar, né, que, claro, não é porque essa salvou que tudo ficou bom. Não dá para esquecer a primeira e segunda temporada. Na verdade, dá para esquecer, porque é o que eu digo nas videoresenhas. Esqueçam
ou não assistam, literalmente. Agora, respondendo a pergunta do vídeo, será que vale a pena assistir a terceira temporada de Star Trek Picard? Claro que vale, porque é um show pra lá de divertido. Com certeza você vai gostar, principalmente se você for um fã, um trekker. Aí sim vai ser uma delícia. Aí é comer pipoca, beber guaraná ao mesmo tempo e curtindo todos os desdobramentos da narrativa dos 10 episódios. É muito bacana, mesmo com a presença da Raf. É isso.